Com a lesão de Germancano, qual o melhor atacante em potencial estatístico para a rodada? Qual a melhor estratégia para capitão e reserva de luxo? Nesse vídeo, eu vou responder essas dúvidas e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 7 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar de cartola. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral, né? Sempre focado ali nas estatísticas, nos números, para trazer uma análise de qualidade para vocês. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. A gente tem vídeo toda terça e sexta. E bom, vamos para o foco do vídeo de hoje, que é a atualização do nosso time para a rodada 7. Vou compartilhar a tela com vocês e aí lembrar que na terça-feira a gente gravou um vídeo já fazendo uma análise completa aqui, uma análise tática, estatísticas sobre todos os confrontos, tá? A gente foi passando os jogadores melhor de cada jogo, uma pecinha de aposta, pecinhas mais seguras, enfim, todos os jogos a gente foi fazendo essa análise, tá? Você quer uma análise mais completa de todos esses jogos? Você pode voltar nesse vídeo. Aqui eu vou trazer um resumo dessa análise de confrontos e vou partir direto para a nossa escalação, tá? Então, bom, partindo para o nosso resumo aqui dos melhores SGs ali, dos melhores confrontos, a gente colocou como melhores SGs para a rodada o Fluminense, 49% de probabilidade de SG, né? Vai enfrentar o Sport, que ainda não venceu na competição, né? E o Fluminense é um dos times que menos cede espaço para adversário nas estatísticas ali. Tem o Bragantino, enfrenta o Mirassol, com um adversário um pouco mais chato, tem marcado gols como uma recorrência, mas o Bragantino está muito bem. No jogo que eles fizeram no Paulistão, o Bragantino conseguiu uma vitória por 3-0, né? Então, é um time que aprendeu um pouco a lidar com esse time do Mirassol. E a gente tem o Palmeiras, um SG um pouco mais ousado, né? Vai jogar fora de casa contra o Vasco, mas a gente sabe, o Palmeiras está invicto esse ano fora de casa e o Vasco é um time que tem suas dificuldades de criação, né? Depende muito do Verred. É um pouco mais ousado, mas é um SG viável. Correndo mais por fora, dá para colocar aqui o Flamengo como um SG possível ali, apesar de também jogar fora de casa contra o time do Cruzeiro, né? Mas o Flamengo é um time que cede pouquíssimas chances para o adversário. E correndo mais por fora ainda, a gente tem um Ceará, que vai enfrentar o Vitória ali, e tem o Bahia, que com a camisa do Bahia vai pegar o Botafogo, que tem tido dificuldade para marcar gol fora de casa, né? Mas aí já correndo bem mais por fora. E se a gente olhar os times com mais chance de tomar gol na rodada, a gente tem o Sport aqui, 13% de chance de tomar gol, de segurar SG, então 87% de chance de tomar gol. É o pior ali em chance de tomar gol. Tem que ter uma pecinha do Fluminense, ele é bem importante. Tem o Mirassol também com uma chance alta de tomar gol e o Cruzeiro, né? Então, acho que aí a gente já monta um retrospecto de como é que tem que ficar o nosso ataque. Pô, Eduardo, vale a pena doar Pedro e Arrascaeta? A gente vai responder isso ao longo do vídeo, e aí isso daqui a gente vai ter que ter na nossa cabeça ali, assim como o Mirassol também. Depois a gente tem o Vasco aqui com uma chance alta de tomar gols ali, o Vitória também, né? Então, pensar ali no Pedro Raul, no Estevão, podem ser peças interessantes para a gente poder escalar, né? Antes da gente partir direto para nossa escalação ali, alguns avisos para vocês. Primeiro, hoje que a gente está gravando o vídeo sexta-feira, já começa a rodada do Brasileirão com São Paulo e Fortaleza, mas não valerá para o Cartola. Então, a rodada do Cartola começa no sábado, tá? Às 18h30, com 3 jogos que a gente vai ter escalação. Nessa rodada especificamente, eu não tenho certeza se eu vou conseguir gravar live para vocês ou não. É, então é muito importante duas coisas: vocês ativarem o sininho de vocês, porque se eu for conseguir gravar live, o YouTube notifica vocês do horário da live e também quando estiver perto de começar. E também, pessoal, siga a gente no Instagram, tá? @cartodados. A gente tem postado várias coisas lá, mas por que que é importante? Primeiro, se tiver a live, eu vou avisar o horário lá pelo Instagram. E também, se não tiver a live, eu vou colocar para vocês ali caixinhas de pergunta para vocês tirarem suas dúvidas. Foi um sistema que eu usei já na algumas rodadas atrás, que a gente não conseguiu fazer live, então usei esse tema da caixinha de perguntas e atualizo o time também se tiver alguma mudança, também aqui no nosso Instagram, @cartodados. Então, importante seguir a gente lá e ativar o sininho também, né? Mas vamos partir para nossa escalação aqui. Então, algumas coisas que a gente vai fazer. Primeiro, com o Cano tá machucado, né? Não vai para o jogo, a gente vai fazer algumas alterações. No ataque, eu vou comentar um pouco se vale a pena o Pedro ou não, né?
E aí eu vou trazer também um potencial estatístico do melhor atacante. Eu falei para vocês que o Sacha é um cara que eu não abro mão aqui para rodada, né? É uma peça muito interessante ali. Eu falei no último vídeo, eu posso depois retomar essa explicação, mas acho que é um cara forte. Vou pensar um pouquinho mais sobre o John John. Agora, Arrascaeta e Arias, eu até explico depois no meio por que que eu acho que eles são importantes, mas eu não abro mão. A gente comenta um pouco mais quando a gente for preencher essa vaga do meio de campo. Na defesa, a gente vai fazer mais mudanças, tá? Então, vou tirar o Gustavo Gomes, vou tirar o René, que ficou dúvida. Tô com um pouco de dúvida sobre o Rossi aqui, né? E o Fernando Seabra também. Então, aqui eu acho que os jogadores que sobraram, a gente tem uma base para rodada. Vou comentar sobre isso quando a gente for falar das dicas por posição, mas vou explicar, sobretudo, as outras posições que eu estou escalando aqui para a gente passar nosso top 5 ali por posição, né? E trazer aqueles jogadores favoritos que vocês já sabem. E eu quero começar com a posição de lateral, né? E aí, eu quero começar falando, lateral é uma posição que tem muito nome interessante, né? Sempre é difícil de trazer um top 5 aqui. Por exemplo, a gente acabou deixando de fora do nosso top 5 Paulo Henrique, que é uma opção super válida pela média básica, o Wesley também é um cara muito forte. Mateuzinho do Corinthians, Diego do Ceará, Matheus Bahia também do Ceará, enfim, muitos nomes bons porque é difícil, tá? Tem muito nome legal. Como é que a gente tem que escalar essa lateral? Primeiro nome que eu não abro mão aqui do nosso time, Juninho Capixaba. E aí, cara, esse é o material que a gente está trazendo aqui, que a gente traz para os sócios lá. O Ebert, do canal Especialista, para quem não acompanha, Ebert, canal Especialista, canal bem legal. A gente tem a parceria de plano de sócios com ele lá. E ele traz essa tabela que, cara, é impressionante, tá? Como é legal, ajuda a gente a escalar. A gente tem aqui a média básica do jogador, a probabilidade de SG, o XG que o adversário tem cedido, então, se o adversário tem conseguido conquistar muita chance de gols ali, o quanto que o time adversário cria, qual que é a ação de criação de chance desse jogador, número de desarmes, desarmes cedidos, cara, é um material muito redondinho. E aí no final, ele faz um cálculo de um índice para o jogador. E aí fica assim, qual que é o jogador com mais potencial? E a gente vai trazer para escalar o nosso atacante justamente isso daqui. Eu vou trazer o atacante com melhor potencial estatístico. Aqui eu trouxe do lateral, é o Juninho Capixaba, e eu acho que ele é unanimidade para a rodada. Tem que colocar o Juninho Capixaba, e a segunda vaga da lateral, acho que vale a pena você pensar e poder escalar. Estou vendendo aqui no nosso banco. E aí eu acho que a gente tem alguns nomes que são interessantes. Por exemplo, a gente tem o Piquerez do Palmeiras, tem o pênalti. A gente tem o Escobar, que eu não confio no SG, mas é um cara que entrega muita média básica. A gente tem um cara que pouca gente tem falado aí pra rodada, que é o Luciano Juba. Vai pegar o Arthur, que é um cara que perde muita posse de bola. E é um cara que já tem um gol e 3 assistências. A gente tem o Bernabé também, pra gente poder fechar um top 5 aqui, tá? Então, são laterais muito fortes. Tá, mas quem que você vai escolher? Eu fiquei muito entre o Escobar do Santos, pela média básica, e card na tela para o nosso segundo lateral, Piquerez do Palmeiras, tá? Então, o Piquerez está com uma média de 7,67 quando joga fora de casa. Uma média excelente aí para a rodada. Eu gosto muito dessa média do Piquerez. A média básica cai um pouquinho. O Piquerez precisa voltar aos bons tempos dele ali. Média de 2,33. Tem a probabilidade de SG muito boa, como eu falei para vocês ali, né? O Palmeiras tem o terceiro melhor SG para a rodada, 45%. E aí, o que tem me impressionado? O que o Vasco tem cedido para o lateral esquerdo, né? A gente falou no vídeo de terça-feira que o Ryan, que cai pelo lado do Piquerez ali, é um cara que perde muita posse de bola. E aí vocês veem, o time do Vasco para lateral esquerdo cedeu em média 7,8 pontos com 10 desarmes cedidos. Então o Piquerez tem um cruzamento de scout bom, tem o pênalti, tá descansado, a probabilidade de SG, excelente opção. Estamos escalando aqui no nosso time Joaquim Piquerez do Palmeiras, tá, pessoal? Tá escalado aqui no nosso time. Eu acho que vale muito a pena uma apostinha aí no Piquerez para rodada. De novo, o Escobar tem um nome bem legal ali para vocês que quiserem colocar, o Bernabé também, o Luciano Juba também, tá? Mas para mim, estatisticamente, o Piquerez vale muito a pena. E naquela posição de zagueiros, né? A gente trouxe o Ignacio, eu acho que é uma opção muito forte para a rodada, por quê? Eu falei para vocês, né, no vídeo que a gente gravou lá, né, dos zagueiros, olhando os zagueiros com melhor média básica, né? E o Ignacio aparece aqui, né? O Ignacio é um dos melhores zagueiros de média básica, de 2,47. Eu acho que é importante você ter um SG do Fluminense, porque o Fluminense tem conquistado, tem um potencial de SG muito forte. Ignacio é excelente opção. Tá, e para fechar essa zaga? Vale a pena o Freitas, Eduardo? Card na tela, estamos trazendo Freitas aqui. É uma opção para você que não tem cartoletes, mas eu também acho que vale a dobra até dos zagueiros do Fluminense. E aí explico por quê. Bom, primeiro, potencial de SG do Fluminense aí 49%, acho que vale muito a pena. O Freitas é um cara que tá baratinho, então a gente vai falar ali no meio no ataque. Eu vou trazer uma aposta no meio e uma aposta no ataque. Então é importante a gente economizar aqui na zaga, se você
puder economizar, vale a pena economizar. Custa 3,82, 1,82 para começar a valorizar. E um destaque interessante, a gente já tem algumas pontuações de cedimento ali, que eu acho que é importante a gente olhar, principalmente para o meio, para o ataque, mas trazendo aqui para a zaga. O time do Sport é o time que mais cedeu desarmes para zagueiro e o terceiro time que mais cedeu ponto para zagueiro, tá? Cedeu aí já 12 desarmes nesses jogos. Então, o Freitas pode ter esse potencial. E aí, voltando para nossa tela aqui, outro ponto interessante é que o Freitas, a gente consegue fazer o hack, tá, dele. Então, se for confirmado, a gente pode colocar um zagueiro que não vai jogar e colocar o Freitas no banco de reservas. Qual que é o ponto positivo disso? Se acontece um desastre, o Freitas perde o SG, pontua mal, a pontuação dele não conta. Se ele pontuar bem, entra no nosso time. Então, cara, acho que o Freitas é uma opção bem legal. Eu tô bem querendo dobrar esse time do Fluminense aqui com o Freitas, principalmente depois que o René ficou dúvida, né? A gente não sabe se ele vai para o jogo ou não. Então, Freitas eu acho que é uma opção bem legal aí para a rodada. Nome interessante. Claro, quem são outras opções de zagueiros que a gente tem ali? Bom, a gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, que eu já tinha comentado na terça-feira. Por que você não está escalando o Gustavo Gomes? Ele fez gol na Copa do Brasil, o cara é muito bom na bola aérea, verdade. Só que o que me preocupou é que nesse jogo, ele jogou como zagueiro central. E eu tava imaginando que com a volta do Fux, o Gomes ia jogar de zagueiro pela esquerda. E aí ele ia ter o potencial de enfrentar o Ryan, que vai ser um potencial que o Piquerez vai ter. Então, sem esse potencial, eu fico um pouco em dúvida. Ainda vale a pena pela bola aérea, pode desarmar também, tem o potencial de SG, nome forte. Mas preferi trazer a dobra do Fluminense e colocar o Piquerez, né? A gente fez uma alteração ali no nosso sistema defensivo. Pedro Henrique também vale bastante a pena. Vocês viram que a gente mostrou ali os zagueiros com melhor média base, que a gente mostra ali a nossa planilha de estatísticas. O Pedro Henrique é o terceiro nessa questão. Então, também vale bastante a pena. O problema é dobrar o Bragantino, né? O time do Mirassol é um time que costuma marcar seus golzinhos. Além desses dois e dos dois do Fluminense, a gente teria o Léo Ortiz, inimigo do desarme, mais amigo do SG, para ter um SG do Flamengo, acho que vale a pena. E tem os zagueiros do time do Atlético Mineiro, né? Pelo potencial que o time do Juventude tem cedido na bola parada, acho que o Vitor Hugo, principalmente, que é um cara que vai bem na bola aérea, pode ser uma opção viável aí para a rodada, tá? Mais barato que o Freitas é complicado, né, pessoal? Talvez o Guilherme Machado aqui, mas é difícil, tá? Ficaria realmente com o Freitas ali. Se a gente tiver a escalação do Fluminense, a gente faz o hack, né? Ali do zagueiro. Bom, vamos à proposição de goleiro, né? E aí, eu acho que é interessante, como eu falei para vocês, a gente precisa dar uma economizada na posição de goleiro. Então, e de zagueiro, para a gente poder trazer nossas apostas ali no meio no ataque. Vou trazer daqui a pouquinho dois nomes fortes aí de aposta, né? Para quem tá sem cartoleta, precisa fazer uma apostinha ali na posição de goleiro, trazer um nome mais baratinho. Recomendo para vocês o Fernando Miguel, do Ceará, como eu falei, um SG um pouco mais ousado, mas o time do Vitória é um time que finaliza bastante. O Fernando Miguel tá precisando de 2,33 para começar a valorizar. Então, eu acho que vale a pena, tá? Fazer essa aposta ali no Fernando Miguel para poder buscar apostas mais caras no meio, no ataque, que vai ficar bastante caro. É, para quem não quer fazer aposta no Fernando Miguel, ficar de olho se vai para o jogo aqui o Marcão ou o Gustavo do Juventude. Por quê? O Galo é um time que finaliza bastante. Então, tanto o Gustavo como o Marcão podem ser opções interessantes. Confesso para vocês que eu prefiro um pouco mais o Gustavo do Juventude, tá? Seria uma opção um pouco mais viável. Então, trouxe esses dois que seriam nomes mais baratinhos. Eu já fiz as contas aqui, montei o meu esboço de time e eu vi que dá para escalar o Rossi do Flamengo. E eu acho que vale muito a pena a gente trazer o Rossi aqui no nosso time. Eu tinha uma dúvida aqui, porque assim, o Cruzeiro é um time que tem um potencial ofensivo legal. Mas aí, trazendo o card na tela aqui do Rossi, por que eu acho que ele vale a pena? Ele é um goleiro que fora de casa tem uma média melhor até do que em casa, 5,6. E aí ele tem um XG cedido bem baixinho e um grande chance cedida também bem baixinho, de 0,3. Por quê? O Flamengo, como falei para vocês, cede pouca chance para o adversário, né? Eu acho que vale a pena ter esse nome do Flamengo ali, um time que cede pouco. O Cruzeiro é um time que cria, então, de repente, o Rossi consegue fazer algumas defesas ali, pontuar bem com defesas também. Acho que é um nome que vale bastante a pena. Tô escalando aqui no meu time, tá? De novo, ele seria uma opção legal. Os goleiros baratinhos também seriam opções interessantes. E o próprio Everton, que é um pouco mais caro, também é uma opção legal, tá? Agora, vamos passar para o nosso meio ataque ali, que eu vou trazer as apostas mais ousadas. Mas antes disso, quero lembrar vocês do nosso plano de sócios. A gente, como eu falei para vocês, está em parceria com o Herbert, do canal Especialista, né? Um cara que já foi top 1000 nacional vários anos seguidos. Então, eu mando meu time pessoal, o Herbert, também, que é um time que tem um potencial legal, tá indo muito bem esse ano. É isso, para quem não tem tempo de estudar. Mas o nosso foco, a gente até escreve aqui, ó, o estudo vence a sorte, cara. Então, se você faz uma análise boa, a tendência é que no longo prazo você comece a ter boas pontuações e ganhe suas ligas, fique na zona de premiação ali, né?
E aí, para esse estudo, a gente tem análise de dados planificada, igual aquela que o Herbert postou. Vou mostrar uma de segmento para vocês, para atacante, cara, fantástico, que eu acho que é interessante. Tem essa do BI que eu mostrei para vocês, que também é bem interessante, tá? Que eu mostrei ali dos zagueiros, a gente tem para meia, para lateral, tudo mais. Acho que é legal. A gente tem probabilidade de SG e de gols, tem book de tiro curto. Ontem teve live exclusiva de sócio, então, conteúdo bem legal, tá? Se você tem interesse, a gente já está quase chegando em 500 sócios ali, tá? Falta só 20. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também fixado nos comentários. Dá uma moral pra gente, menos de R$ 10 mensal, vale bastante a pena o plano de sócios. Só conferir ali e vir fazer parte da família especialistas em dados para voltar a mitar aí e conseguir ganhar suas ligas, né? Bom, vamos voltar agora para nossa escalação, feito no nosso merchan, e vamos para o meio de campo. Falei para vocês que eu ia explicar um pouquinho do Arrascaeta e do Arias. Eu acho que são peças difíceis de deixar de fora, né? O Arias, por exemplo, é um cara com uma média básica muito alta, cobra pênalti, tem potencial de assistência, e sem o Cano, eu acho que ele vai assumir esse protagonismo ofensivo. A gente falou, né? Média básica de quase 4, de quase 5 pontos. Então, se der tudo errado, se o Arias não fizer gol, não der assistência, ele te entrega 4, 5 pontos, que é uma posição regular ali. Se ele participa de gol, a gente vê que o esporte tem muita chance de tomar gol, vai estourar de pontuação na rodada. E o Arrascaeta, cara, é muito difícil de discutir com o Arrascaeta, né? É um cara com uma média de 13,50. Impressionante a média do Arrascaeta. Por isso que ele é um cara importante. O cara tá sempre muito perto de participar de gol. Se você não escala e ele vai bem, acabou quase sua rodada, né? Então, assim, eu acho que o Arrascaeta talvez seja um pouquinho melhor que o Pedro, não sei. Porque no ataque a gente tem mais opções, né? No meio a gente não tem tanta opção boa assim, né? Tem algumas, eu vou falar para vocês agora, mas o Arrascaeta se destaca muito. Então, não abro mão. Agora, a terceira vaga, eu fico em dúvida entre dois nomes para vocês. Pô, claro que o Alan Patrick seria um nome legal, o Matheus Pereira, mas tem jogos mais difíceis, né? Mateuzinho também. Mas quero trazer o Gustavo Scarpa, acho que é uma opção bem legal. Richard Rios também acho que é um nome legal, já vou explicar para vocês ali. E o outro nome que eu acho que é interessante para rodar aqui mais baratinho, John do Bragantino. Então, claro que a gente tem mais opções, mas para mim esse é o top 5 estatístico. E é interessante, ó, que eu tô trazendo aqui para vocês do cruzamento de scout que a gente trouxe ali dos laterais, comparando o John e o Scarpa. Vocês veem que o John, claro, ele tem uma média aqui interessante ali, ele tem conquistado bastante ponto, o Scarpa não tá tão bem, mas se a gente olha pelo confronto, o Scarpa acaba tendo um score até melhor do que o John, tá? É uma aposta mais ousada, e aí card na tela aí para o Gustavo Scarpa. Por que que eu acho que é uma aposta mais ousada? Você vê que a média dele é 4,37 e o Scarpa não tem gerado uma média básica tão alta assim, 2,4. O confronto é fora de casa, o Juventude em casa é um time chato ali, encardido. Mas de qualquer jeito, o Juventude tem falhado muito na bola aérea, tanto em casa como fora. É que em casa ele acaba tendo menos chance, né? Ele cede menos escanteio, faltas. Mas quando cede também é um Deus acuda, tá? E aí, o Scarpa, olha isso. O Scarpa tem 3,7 passes decisivos por jogo e 6,7 criação de chute. Ou seja, ele dá um passe decisivo que é aquele que deixa o companheiro na cara do gol, e aí cabe o companheiro fazer o gol para dar assistência. Ele é um cara que dá sempre aquele passe para gerar uma finalização. Nem sempre é uma finalização muito perigosa, mas cria um chute. Ou seja, ele está muito perto da assistência, tá? É top 5 dessas dois quesitos aí que eu trouxe para vocês. Então, voltando aqui para nossa escalação, vamos trazer uma apostinha diferenciada aqui no Gustavo Scarpa do Galo, tá? Sem o Hulk, ele vai cobrar tudo quanto é escanteio, falta. Pode ser que ele assuma o pênalti também. Falha ofensiva, falha defensiva do Juventude. Faz decisivos pro Scarpa. Acho que vale muito a pena a aposta. De novo, John seria até uma opção mais segura aí. Nome muito forte para a rodada, né? Teria o Richard Rios também do Palmeiras. Vocês viram aí no último jogo, né? O time do Vasco cede muito desarme para meio de campo, né? O Matheus Pereira destruiu. O Richard Rios pode se aproveitar desse potencial ali. Então, esse é o nosso top 5. Tem outras opções, mas para mim tá focado ali. Estamos escalados desse jeito. Pô, Eduardo, vai deixar o John de fora? A gente vai comentar daqui a pouquinho de umas apostas aí que. Estratégias da rodada aí, né? E vamos passar para o nosso ataque. E eu falei para vocês que eu vou trazer o jogador com maior potencial ali, ofensivo dos atacantes. Mas antes quero trazer uma aposta mais ousada aqui para a rodada, né? Então eu falei que ia trazer uma aposta no meio. Vou trazer agora uma aposta no ataque. E aí, card na tela para o Bagre White, né? Para Bright White do Grêmio. Ele é bagre, mas ele faz gol, né? O Grêmio perde, ele faz gol. O Grêmio empata, ele faz gol. O Grêmio ganha, ele faz gol. É um cara muito decisivo, né? Claro que a média dele não tá tão boa aí na temporada, né? 4,8, média básica de 2,8, média mais ou menos, né? Mas é um cara que cria muita chance de gol, né? Um XG muito alto. É o terceiro melhor aí do Grêmio, ali criando muita chance. Quer dizer,
segundo melhor do Grêmio e um dos melhores aí do campeonato, um nome muito forte aí para a rodada, né? Mas o que me impressiona e que eu tô trazendo ele com uma aposta ousada é o quanto o Santos tem cedido de ponto para atacante, cara. 6,63 para atacante, é o time que mais cede pontos para atacante. Já tomou 4 gols, 2 assistências e 7 finalizações de atacante. Então, o Bright White vai ter potencial, porque o Santos cede. Ele é um cara que tem conquistado historicamente, então é um potencial mais ousado. De novo, eu gosto de trazer nomes mais ousados para vocês. Voltando aqui para a tela Bright White, tá? Olhando aqui para vocês, a análise do cedimento, o time do Santos é o time que mais cede pontos aqui para atacante. Depois seria o Sport. Mirassol aqui também cede bastante, tá? O próprio Vitória. Então, aqui a gente já pensa em alguns nomes. Por exemplo, o Sport tinha o Cano, agora tem o Everaldo. Dá para fazer uma aposta no Everaldo? Dá. Tem o Mirassol aqui, Eduardo Sacha, falei que eu não abro mão dele, né? O cara que tem gerado muito ponto, cobra pênalti no time do Bragantino, vive um momento espetacular. Tem o time do Mirassol que toma muito gol e 7 pontos para atacante, nome muito forte. A gente tem o Vitória também cedendo, então Pedro Raul é um nome legal para rodada. Então vocês veem que essa análise que a gente traz também para meias, para laterais, também ajuda lá no plano de sócios, né? Pô, Eduardo, quem que vai fechar o ataque? Um jogador que tem o melhor potencial estatístico para rodada, e aí trazendo aqui para vocês ele, ó, cruzamento scout dos atacantes, Pedro Queixada, cara, 12,5 no índice que o Ebert montou. Não tô trazendo os outros, deixando fechada para o sócio, a gente tem que manter um mistério aqui, mas Pedro, melhor potencial estatístico, cara. Fazendo gol doidado, 4 gols em 3 jogos ali, né? Um XG por 90 minutos de 2. O que isso quer dizer? Que ele cria chance para fazer gol, cria chance clara de gol, 2 por jogo. Muito grande, tá? Pega esse time do Cruzeiro que tem cedido muitas finalizações aqui, ó, para time, para atacante. Então, Pedro é o melhor potencial estatístico, vai estar no nosso time. Eu até trouxe do Bright White, não se compara, o Pedro está muito à frente, mas vocês veem que no que o adversário cede, o Bright White até ganha do Pedro, tá? Então, o confronto do Bright White talvez seja até melhor do que o do Pedro, né? É que o Pedro é muito melhor do que o Bright White, aí não tem comparação. Mas vamos trazer os dois aqui com o Pedro no nosso time. Pô, Eduardo, não vai trazer o Pedro Raul, que você falou que era uma aposta legal? Então, aí eu quero comentar com vocês daqui a pouquinho a nossa estratégia de capitão e reserva de luxo, né? Mas antes quero trazer o nosso técnico aqui. Como falei para vocês, o Renato Gaúcho é o técnico maior favorito aí da rodada, vale muito a pena para quem tem cartoleta ali, o Renato Gaúcho. Mas eu quero trazer o Fernando Seabra, tá? Eu fiquei numa dúvida grande entre o Seabra e o Renato Gaúcho. Tô trazendo o Seabra por quê? Eu já tô dobrando o Fluminense aqui na zaga, eu estaria triplicando com o Renato Gaúcho. A gente não tá trazendo o John John, que vai ser um cara muito escalado. E a gente estaria dobrando também o Bragantino, que tem o segundo melhor SG. Então, por uma questão estratégica, eu vou escalar aqui no nosso time o Fernando Seabra, do time do Bragantino, tá? Nome bem legal aí para você trazer no seu time para rodada, né? De novo, Renato Gaúcho seria uma opção legal. E descendo mais aqui, para quem está sem cartoletas, Fábio Matias, do Juventude, seria uma opção viável para você escalar no seu time, tá? Técnico mais baratinho. Tem um confronto, não é fácil, tá? Contra o time do Galo. Eu acho que até o Galo talvez seja levemente favorito, mas dentro das opções que a gente tem, seria ele, tá? Quem tem um pouco mais de cartoleta, Léo Condé, ou aí quem tem mais cartoleta, claro, o Rogério Ceni, aí começa a melhorar um pouco mais, né? Mas para quem tem pro Rogério Ceni, deve ter pro Fernando Seabra aqui, né? O Fábio Matias é realmente para quem não tem cartoleta aí para escalar no time. Vamos lá, então assim a gente está fechado e agora tem a questão do reserva de luxo do capitão. E eu vou trazer algumas estratégias para vocês. Uma um pouco mais segura e um pouco mais ousada, que vai ser a que a gente vai escolher, né? Mas antes de trazer essa estratégia, quero lembrar para vocês e agradecer, na verdade, cara, 4 vídeos seguidos a gente passando de 10 mil visualizações. Pô, vai ser demais. Claro que a gente trazer um conteúdo qualificado ajuda, mas a moral que vocês dão pra gente aqui também faz o canal crescer demais. Então, deixa o like aí no vídeo, ajuda demais. Hype o vídeo também, quem tem essa função, faz o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas ali, né? Se inscreva no canal quem é novo, a gente está com a meta de chegar até os 10 mil inscritos até o final do ano, mas vamos extrapolar essa meta, atropelar a meta aí, então dá essa moral pra gente. Instagram também, como eu falei, essa rodada vai ser bastante importante, @cartodados, sigam a gente lá, tá? A gente já tá com, passamos de 2 mil seguidores, vamos arrumar os 3 mil seguidores aí no Instagram também. Então, não esquece de deixar essa moral pra gente, ajuda demais. Seguir a gente também lá, virar sócio, inscrição aqui nos comentários, especialistas em dados, garanto que vocês não vão se arrepender. Quais são as estratégias? Você pode, eu aprendi no último vídeo, que onde tem o nosso capitão, tem que ter o nosso reserva de luxo. Então, você pode colocar a faixa de capitão no Pedro, que é o melhor atacante estatisticamente aí para a rodada, valeria muito a pena.
E aí você pode colocar aqui na reserva de luxo o Pedro Raul do Ceará. Seria a opção mais segura aí para a rodada, porque o Pedro Raul tem uma opção, é uma opção bem legal aí para você escalar. Ou até, se você não quer colocar o Pedro Raul, então se você colocou o Pedro Raul direto no seu time, por exemplo, no lugar do Bright White, você pode colocar na reserva de luxo o Everaldo do Fluminense, que deve para o jogo, ou até o Lucas Barbosa, um atacante que muita gente não tem falado e tem muito potencial ali para você escalar, tá? No ataque, eu nem comentei, mas a gente tem também, além de Pedro, Eduardo Sacha, Bright White, Pedro Raul, tem o Estevão do Palmeiras, o Yuri Alberto, o próprio Everaldo, Lucas Barbosa, alguns atacantes aí interessantes, né? Essa seria uma opção mais segura. Uma opção mais ousada, eu vou colocar o Pedro Raul aqui no meu time de reserva, mas uma opção um pouquinho mais ousada que eu acho que é interessante é colocar a faixa de capitão no Arias. Vocês viram que o time do esporte é o time que tem mais chance de tomar gol na rodada, e o Arias vai aproveitar esse potencial de não ter o Cano ali para pisar mais na área, ter uma chance mais de participar de gol, tem o pênalti também a seu favor, é um pouquinho mais ousado, faixa de capitão no John Arias, e a gente traz um meio reserva de luxo. E quem que a gente vai escalar? O John John, né? Poderia ser o Richard Hughes, média básica legal, mas, cara, o John John tem um potencial muito forte para a rodada. Vamos escalar ele aqui na reserva de luxo do nosso time, tá? E fica um timaço. E aí, fechando, a gente deve fazer o hack aqui, tanto no zagueiro como no goleiro, mas a gente traz para vocês lá no Instagram amanhã, confirmando o nosso time. Então, vou colocar o William Machado aqui na zaga. Reserva que a gente vai colocar o Escobar, que eu falei que era um nome legal. E reserva para o Rossi aqui, a gente vai colocar o Fernando Miguel, que é uma opção baratinha, né? Eu não vou confirmar a escalação, que o Cartola tem bugado aqui com vocês. Então, vou escalar o nosso time falando para vocês. Então, nosso time está escalado com Rossi no gol, Piquerez, Juninho Capixaba e a dobra do Fluminense na zaga, Ignacio e Freitas. No meio de campo, que meio de campo, hein? Arrascaeta, Gustavo Scarpe, John Arias. No ataque, Eduardo Sacha, Pedro Raul e uma apostinha no Bright White. Capitão, John Arias. Reserva de luxo para John John, tá? E aqui estou mostrando para vocês o nosso banco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!